Graças, graças paz, amém? Mais uma vez. Irmãos, quero te convidar nessa noite para você abrir a palavra de Deus lá no livro de Apocalipse, capítulo de número 19. Apocalipse, capítulo 19. Essa noite eu vou tentar fazer vocês perderem um sono. Tô brincando, irmãos. Irmãos, antes de ler o texto, nós cantamos hoje um hino chamado, eu conheço como, acho que o irmão Jorge também conhece, o nome como Exilado, né? Que é esse da linda pátria estou bem longe. Para mim é um dos melhores hinos que tem no inário ou no hino da harpa. E isso é uma verdade, irmãos. Como a gente deve desejar isso, estar com o nosso Senhor, estar com Ele. Sabe, eu vou falar um pouco sobre isso na mensagem, mas nós devemos cantar com o nosso coração, irmãos, desejando a volta do nosso Senhor. Eu confesso que todos os dias eu coloco no status, né, do WhatsApp, coloco Maranata, vem Senhor Jesus, porque eu aguardo ansiosamente a presença, a volta do nosso Senhor Jesus. A cada dia que passa, irmãos, está mais difícil conviver nesse mundo, né? Não sei se é só eu que penso assim, mas cada dia que passa eu desejo mais a volta do Senhor. E baseado nesse sentimento, nesse desejo, é que eu separei esse texto nessa noite, para nós conversarmos um pouco. Lendo, né, um pouco o que vai acontecer no céu. Capítulo 19 de Apocalipse, a partir do versículo 7. Diz assim. Todos acharam? Regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Para revestir-se foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. E o anjo me disse, escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou, estas são as palavras verdadeiras de Deus. Tremendo, né, irmãos? Eu vou repetir o versículo 9, que diz assim, e o anjo me disse, João está escrevendo, e aqui ele reforça aquilo que o anjo havia falado para ele, a revelação que ele estava vendo ali naquele momento. E o próprio anjo disse para ele, e o anjo me disse, escreva. É como se o anjo falasse assim, olha, registra isso aí, João, que eu vou falar para você agora. Escreve aí. Felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou, estas são as palavras verdadeiras de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, diante do Senhor, da Tua palavra, Senhor, eu me coloco, ó Deus, como instrumento nas Tuas mãos, ó Deus. Por isso eu peço a Tua graça, Senhor, para que eu diminua e o Senhor cresça, para que a glória seja dada a Ti, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, eu peço, ó Deus, a Tua misericórdia, ó Pai. Me esconde atrás da Tua cruz, ó Deus, porque somente o Senhor merece aparecer nessa noite, ó Deus. Senhor, eu te peço, ó Pai, porque a palavra é do Senhor. Cada coração que está aqui nessa noite pertence a Ti, Senhor. Então eu te peço, ó Deus, fale conosco nessa noite, ó Pai. Que a Tua palavra, Senhor, venha falar aos nossos corações. No nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Irmãos, eu queria falar nessa noite sobre, na verdade, fazer uma pergunta para você nessa noite. Você está preparado
para a volta de Jesus? Quando você olha para dentro de você, eu tenho certeza, irmãos, sem medo de errar, que no fundo do seu coração, você sabe se você está preparado para a volta do Senhor. Não preciso aqui pedir para ninguém falar nada, porque você sabe, você conhece a sua vida. Você se conhece, né? Ao ponto de poder responder isso. Você está preparado para a volta do Senhor? Baseado nessa pergunta, irmãos, eu tenho uma afirmação para fazer para você. O seu tempo está se acabando. O seu tempo está se acabando. Eu não tenho medo de errar, irmãos, em dizer que o nosso Senhor Jesus está mais perto, mais próximo de voltar a esse mundo. E não é difícil de entender isso. Até as pessoas que não leem a Bíblia, até as pessoas que não acreditam em Deus, até as pessoas que são de outras religiões, elas sabem que alguma coisa está acontecendo nesse mundo, e alguma coisa vai acontecer nesse mundo. O nosso Senhor Jesus está prestes a voltar, irmãos. E a pergunta nessa noite é: você está preparado para isso? Realmente o seu coração aguarda e deseja a volta do Senhor? Ao longo dos anos, desde que Cristo pisou nesse mundo, há uma fascinação pelas pessoas a respeito de o mundo vai acabar ou não vai. Pessoas que se levantaram durante os anos falando sobre a volta de Jesus, ou falando algo sobre relacionado ao fim do mundo. Eu separei algumas coisas aqui, gostaria de ler para você. Aproximadamente em 1910, Charles Taze Russell, fundador das Testemunhas de Jeová, profetizou que a Batalha do Armagedon seria em 1914. Profetizou que até 1914 viria um tempo de tribulação, tal qual nunca houve desde que a nação. O ano de 1914 veio e foi-se e nada aconteceu. Depois ele mesmo refez o cálculo, estabeleceu o ano de 1915. E foi uma outra frustração. Ele morreu em 1916 e até então nada havia acontecido. Rutherford, o sucessor dele, refez o cálculo e estabeleceu o ano de 1925 como o início do milênio. Esta profecia se encontra no livro Milhões que Agora Vivem, Jamais Morrerão, das Testemunhas de Jeová. Em 1892, um homem que estuda as pirâmides do Egito, chamado Charles Piazzi, concluiu a partir dos estudos das dimensões da pirâmide, que Cristo voltaria entre 1892 e 1911. Não aconteceu. Em 1982, isso, irmãos, eu estou pegando aqui só uma parte, porque teve muito mais. Em 1982, o fundador da Coalizão Cristã, Robertson, informou seus seguidores que o juízo final aconteceria até o final daquele mesmo ano de 1982. Em julho de 1999, interpretações de um texto atribuído a Nostradamus davam conta de que o fim do mundo estava marcado para este mês, no mês de julho, o ano de 1999. No 7º mês, do céu virá um grande rei do terror. Irmãos, quem nunca aqui, até atribuíam a Bíblia, dizendo, né? Olha, 1000 chegará, 2000 não passará. Você não cresceu? Os mais antigos cresceram ouvindo isso. As pessoas tinham pavor quando estava se aproximando o ano 2000, porque diziam que o mundo iria acabar no ano 2000. E eles até falavam que estava na Bíblia, né? 1000 chegará, 2000 não passará. Em 2008, o ministro Ronald
da Igreja de Deus, disse que centenas de milhões de pessoas morreriam a partir de 2006 e que começaria o pior momento da história humana. Ele previu também que no outono de 2008, os Estados Unidos deixariam de ser uma potência e não existiriam mais. Em 2011, Harold Camping previu o fim do mundo e uma série de terremotos devastadores a partir do dia 21 de maio de 2011. Segundo ele, apenas 3% da população mundial iria para o céu. Ao errar a data, ele reviu a data para 21 de outubro do mesmo ano e alegou que ocorreu em maio foi um julgamento espiritual que preparava para o grande dia. Isso são só poucos relatos, irmãos, de pessoas que profetizaram, que falaram sobre o fim do mundo. Isso ainda não conto como as pessoas se ensinam pelos filmes feitos por Hollywood, que demonstram o fim do mundo, ou desgraças que vão acontecer, pessoas morrendo. O mundo sabe, irmãos, que alguma coisa está acontecendo. O mundo sabe que alguma coisa, num futuro bem próximo, vai acontecer também. Do ano 2000 para cá, nunca se fizeram tantos filmes sobre o fim do mundo como foi feito nesse período de 2000 para cá. De certa forma, as pessoas sabem disso. Mas e nós, como igreja, irmãos? Como você, como igreja do Senhor, como você espera a volta do Senhor? Como a sua vida demonstra isso? Como as suas atitudes demonstram isso? Como o seu coração demonstra isso? Você realmente está preparado? Esta igreja está preparada para receber o Senhor Jesus? Estamos aguardando a volta de Jesus? Você aguarda a volta de Jesus, irmãos? Esse tipo de pregação você não se escuta mais nas igrejas. As igrejas estão preocupadas com outras coisas, querem oferecer tudo ao homem nesse mundo. Por isso, Jesus, eu até acredito que nem esperam pela volta de Jesus. Mais uma coisa, irmãos, uma coisa eu posso afirmar para vocês: Cristo vai voltar. Jesus vai voltar, irmãos. E isso não foi porque um profeta na Bíblia profetizou. Não foi os seus discípulos que falaram que Jesus voltaria. Mas o próprio Senhor Jesus disse que voltaria. Queria que você abrisse a sua Bíblia lá em João capítulo 14. Talvez você já está cansado de ouvir esse texto. João capítulo 14, a partir do versículo 1. Todos acharam? Queria que você acompanhasse na sua Bíblia. João 14, a partir do versículo 1. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Jesus está dizendo isso. Na casa de meu pai há muitas moradas ou aposentos. Se não fosse assim, eu não lhes teria dito, vou preparar lugar. Se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Cristo disse isso, irmãos. Jesus disse isso. Olha, no momento que ele estava falando da sua partida, percebendo que os seus discípulos estavam tristes, ele então olha os seus discípulos e diz assim: olha, não fiquem tristes, não perturbem o coração de vocês, eu voltarei para vocês. Quando nós olhamos para essa declaração de Jesus, irmãos, nós percebemos que Jesus
Ele está ansioso. Eu acredito, irmãos, que Jesus está no céu, ansioso para receber a sua noiva no céu, para nos receber no céu. Pela declaração que ele diz aqui: olha, eu voltarei para vocês, eu vou lá preparar um lugar para vocês. E quando eu preparar o lugar, eu voltarei para vocês. Olha o que ele fala: porque eu quero, é o desejo dele, eu quero que aonde eu estiver, vocês estejam também. Há um desejo de Jesus estar conosco. Há um desejo de Jesus voltar a esse mundo para nos buscar e nos arrancar desse mundo. E nós devemos, irmãos, dia após dia, desejar isso também, estar com o nosso Senhor Jesus. Devemos estar preparados, irmãos. Quando nós olhamos o texto que nós lemos lá em Apocalipse, João está tendo uma visão do que seria a entrada da noiva. Eu gosto quando o irmão Oswaldo fala, da entrada da noiva nos céus. João está relatando aqui para nós, irmãos, como será a entrada da noiva nos céus. O que vai acontecer quando a igreja chegar nos céus. E a Bíblia trata isso como um casamento. No contexto judaico de casamento, irmãos, geralmente ele tinha 3 fases. Uma era o noivado. A segunda era a apresentação. Por quê? Porque eles ficavam noivos e o noivo geralmente nem conhecia a noiva. Aqueles casamentos: olha, o meu filho vai casar com você, com a sua filha. Eles faziam esse trato de casamento. E então eles ficavam noivos sem saber quem era um ou outro, só pelo trato dos pais, da família. Então esse era o primeiro estágio do casamento. O segundo estágio era a apresentação. Era uma festa onde a noiva era apresentada ao noivo e o noivo apresentado à noiva. E o terceiro estágio era a cerimônia, aonde os noivos trocariam os votos. Cristo escolhe, irmãos, exatamente esse contexto de noivo e noiva para tratar a igreja. Carinhosamente, Cristo trata a igreja como a sua noiva. Olhando para Apocalipse 19, queria que você fosse para lá de novo, um texto que nós lemos, no versículo de número... Nós lemos do 7 até o versículo 10. Quando nós olhamos para esse texto, nós temos que ter a certeza, irmãos, a esperança de que... E é tão lindo quando a gente olha para esse texto. Sabe por que é lindo, irmãos? Porque eu vou estar aqui. Eu tenho essa certeza no meu coração. Por isso que eu desejo a volta de Jesus todos os dias. E quando eu olho para esse texto, eu me vejo aqui, entre aqueles que estão aqui, entre aqueles que estão felizes aqui, participando desse momento. Eu acredito, irmãos, que eu vou estar lá. João, de certa forma, João está tendo essa revelação daquela multidão de pessoas lá, celebrando, se agradando com o Senhor. E eu posso olhar esse texto e ter a certeza que eu estarei aqui, nesse grande dia, participando desse banquete, das bodas do Cordeiro, como igreja, como a noiva do Senhor. E você deve ter isso no seu coração, irmãos. Você deve ter isso cravado no seu coração. É de nós que Cristo está falando aqui. É de nós que João está relatando aqui. Uma das coisas que, quando eu olho para a palavra de Deus, eu percebo, irmãos, é que a igreja deve sentir, a igreja como noiva de Jesus, deve sentir saudade esperando pelo noivo. A igreja de Jesus deve sentir saudade
esperando pelo noivo. Por isso que eu gosto do hino que nós cantamos. Porque o que ele fala? Senão que ele tem saudade. Quando é que eu vou? Quando é que eu estarei com o Senhor Jesus? Isso não é um pensamento egoísta, irmãos. Não é. Às vezes eu falo para a Priscila fala, você é egoísta. Eu não sou egoísta, irmãos. Eu desejo estar com o meu Senhor. Sinceramente, eu desejo, irmãos. Eu não tenho medo da morte, porque a morte não vai ser um fim para o cristão. A morte é um recomeço, é um novo começo para o cristão. Por isso nós não devemos temer a morte. Nós devemos aguardar, irmãos. A morte é um instrumento de Deus, que ela vai nos fazer, fazer com que nós nos encontremos com o nosso Senhor. Claro, se eu puder escolher, irmãos, eu quero ver o Senhor voltando sobre as nuvens do céu. Eu quero estar, me reunir com os irmãos que vão se encontrar com o Senhor nas nuvens. Eu desejo isso. Mas eu desejo muito, irmãos, estar com o meu Senhor. Como eu queria, irmãos. Vai ser glorioso terminar a minha jornada aqui nessa terra e partir e estar com o meu Senhor. Louvado seja Deus por isso, irmãos. Essa é a certeza que nós devemos ter. Essa é a certeza que deve nos motivar todos os dias a acordar, estar com o Senhor e dizer: Maranata, será hoje que o Senhor vem. Ó Senhor, eu te espero hoje. Todos os dias de manhã eu faço isso, irmãos. Eu adquiri esse costume, agora eu coloco até no status do WhatsApp. Eu desejo a volta do Senhor todas as manhãs. Eu saio de casa, eu abro o portão da minha casa. Os primeiros passos que eu dou, eu falo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Será que é hoje? Se for hoje, estou aqui, Senhor. Me leva para estar junto com o Senhor. Muitas pessoas não desejam isso, irmãos. Infelizmente, crentes e mais crentes não desejam e não esperam pela volta do Senhor. Eu espero que você deseje, irmãos. Eu espero que você não seja como alguns que falam: Senhor, eu quero que o Senhor volte, mas deixa eu ter filho, deixa eu ter um bom emprego, deixa eu ganhar um pouquinho de dinheiro, deixa eu viver um pouco a minha vida. Tem crentes assim, irmãos. Espero que você não seja um crente como esse. Espero que você realmente aguarde a vinda do Senhor. Jesus, quando estava celebrando a ceia, olha como o negócio é sério, irmãos. Jesus, quando estava celebrando a ceia, ele senta com os seus discípulos e ele fala assim: desejei muito participar da ceia com vocês. E qual é a promessa que Jesus faz na mesa da ceia aos seus discípulos? O que Jesus fala lá? Não tomarei mais do fruto dessa vide, até que eu a tome com vocês no reino de Deus, no meu reino. Olha que interessante, irmãos. Olha como Jesus deseja, olha como Jesus trata com a noiva. Olha, é como se Jesus estivesse falando assim: olha, eu faço uma promessa para vocês. Eu não tomarei mais do fruto dessa vide. Eu não tomarei mais até que vocês estejam comigo. Essa é uma forma, irmãos, de Jesus falar o quê? Olha, eu desejo estar com vocês. Eu desejo o dia que vocês estarão comigo, participando novamente desse momento, desse ato. Jesus deseja isso, irmãos, por isso que nós devemos desejar isso também. Sentir saudades do nosso Senhor Jesus. Um homem chamado Jonathan Edwards, um puritano, um homem de Deus. Talvez você já tenha ouvido falar dele, mas ele tem o sermão, a pregação mais conhecida que existe é a pregação dele, que chama Pecadores na Mão de um Deus Irado. As pessoas que estavam naquele culto, que ouviram aquela pregação, irmãos, eles começaram a se agarrar nos bancos da igreja, segurar nos pilares, porque eles enxergavam o chão se abrindo e a terra os engolindo. E eles gritando, apavorado, dizendo, pedindo misericórdia a Deus, se agarrando nos bancos e nos pilares. E esse homem, qual era o segredo desse homem?
Se você ler um livro dele chamado As Firmes Resoluções, de Jonathan Edwards, ele vai contar para vocês que ele viveu toda a sua vida esperando a volta do Senhor. A cada minuto ele respirava isso, ele falava isso, ele não parava de pensar nisso. É agora, Senhor, volta, Senhor. Ele diz no seu livro que a cada minuto, a cada hora, ele esperava pela volta do Senhor. Ele não tirava o seu pensamento, o seu foco de Jesus e da sua volta. E ele viveu a vida dele toda esperando pela volta do Senhor. Os primeiros cristãos ansiavam e esperavam pela volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Em 1 Tessalonicenses 4, versículo 15, o apóstolo Paulo diz: dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Muitas pessoas pegam esse texto para dizer: olha, está vendo, esse texto está errado. O apóstolo Paulo fala que ele estaria vivo se Jesus voltasse, porque ele fala, nós os que estivermos vivos. Mas na realidade, irmãos, é que ele esperava a cada minuto a volta do seu Senhor. E ele cria, olha, eu tenho certeza, a certeza dele é que se o Senhor voltasse àquela hora, ele que estava vivo ali, estaria com o seu Senhor. Essa era uma forma dele se expressar, esperava a volta de Jesus, do seu Senhor, a cada minuto, a cada segundo. Por isso que ele tinha no seu coração que ele estaria vivo quando o Senhor regressasse. Ele escrevendo lá em 1 Coríntios 16, 22, ele diz: se alguém não ama o Senhor Jesus Cristo, seja maldito. E ele termina dizendo Maranata, que quer dizer vem, Senhor Jesus. Se você vai lá em Apocalipse 22, versículo 20, está dizendo: aquele que dá testemunha a estas coisas, diz, sim, venho em breve, amém, vem, Senhor Jesus. Todo o Novo Testamento, irmãos, nós temos pessoas que desejavam a vinda do Senhor. Todo o Novo Testamento nós temos pessoas que falavam da volta de Jesus e viviam para isso. Eles estavam preparados para receber o Senhor Jesus. Eles estavam com o seu coração naquilo, estavam com o seu coração em sua vida, na volta de Jesus, se preparando, preparados para receber o Senhor a qualquer momento. E nós, irmãos? E você? Como anda a sua vida? Como anda a sua vida? Você está realmente esperando pela volta do Senhor Jesus? Ou está cumprindo um ritual todo domingo, toda semana, estando na igreja? João Batista não, o Senhor Jesus, lá em Marcos capítulo 2, queria que você lesse comigo. Vai lá em Marcos capítulo 2. A partir do versículo 18. Vocês acharam, irmãos? Marcos capítulo 2, versículo 18. Os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas vieram a Jesus e lhe perguntaram: por que os discípulos de João e os dos fariseus jejuam, mas os teus não? Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo jejuar enquanto este está com eles? Não podem enquanto o tem consigo,
Mas virão dias, quando o noivo lhe será tirado, e nesse tempo jejuarão. Sabe o que eu percebo aqui, irmãos? Às vezes eu vejo pessoas, né? Eu vou jejuar porque eu quero um carro. Eu vou jejuar porque, né? Você tem igrejas que fazem isso, irmão. O jejum de Daniel, o jejum não sei da onde. Mas quando eu vejo Jesus falando aqui, na verdade o grande propósito do jejum e o grande propósito da noiva é sentir saudades do Senhor Jesus. O jejum, irmãos, como Jesus está falando aqui, o jejum está ligado à saudade. Olha o que ele fala: o noivo será tirado, e aí eles jejuarão, de saudade do noivo. Porque o jejum, irmãos, o que é? O jejum não é um momento que você se aproxima mais de Deus. Você mata a sua carne, você, vai sacrificando a sua carne, deixando de comer, para estar mais próximo do Senhor Jesus. E o grande propósito disso deve ser saudade do noivo. Por isso que a igreja, nós como igreja, irmãos, devemos viver as nossas vidas sentindo saudade de Jesus. Temos que ter saudade, irmãos. Você deve desejar o céu. Você deve desejar estar com Cristo. Na época do Novo Testamento, do Antigo Testamento, o noivo tinha que pagar um dote para a família da noiva. Jesus está falando isso, irmãos, que ele fala assim: olha, um dia o noivo será tirado. E está envolvendo o contexto de casamento, porque o noivo tinha que dar um dote para a família da noiva. Jesus também tinha que conquistar a sua noiva. Jesus tinha que conquistar a sua noiva e pagar um dote à sua. Foi então que Jesus pagou o nosso dote. Aonde Jesus pagou, irmãos? Como Jesus conquistou a noiva? Como Jesus pagou o dote para a noiva? Pagou com a sua própria vida. Jesus na cruz do Calvário estava conquistando a sua noiva, estava conquistando o direito da noiva um dia estar no céu com eles, pagando o dote para a família da noiva, para o Criador, para o Pai, porque Jesus pagou, irmãos. O que Jesus pagou na cruz não foi ao diabo, Ele pagou Jesus pagou o preço pelas nossas vidas a Deus, que era o único que tinha o poder de requerer, não ao diabo. O diabo não tem poder nenhum, irmãos. É Deus que foi ofendido, o Pai foi ofendido, e para conquistar a noiva, ele teria que pagar o dote para ter a noiva, para poder se casar com ela. E o dote foi pago a Deus. E Deus nos deu o direito de hoje fazer parte da noiva do Senhor Jesus Cristo. Em João capítulo 12, Jesus falando, ele diz assim: olha, eu quando eu for levantado da terra, atrairei todas as pessoas para mim. João termina dizendo, ele disse isso para expressar o tipo de morte que haveria de sofrer. Olha, irmãos, que interessante. Para atrair a sua vida, para atrair a noiva, ele foi levantado da terra. E quando ele foi levantado na cruz, naquele ato, ele estava atraindo a nossa atenção a ele, na demonstração de amor que ele deu pela sua noiva. Por isso que nós devemos, irmãos, amar o nosso Senhor Jesus. Porque Ele pagou o preço que nós não poderíamos pagar a Deus, nosso dote. A noiva deve estar esperando pelo noivo. Olha lá, volta lá em Apocalipse no texto que nós lemos.
capítulo 19, no versículo de número 7. Olha o que diz: regozijemos, vamos alegrar e dar glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro. Quando olhamos para o livro de Apocalipse, irmãos, às vezes eu conheço crente que, eu não leio Apocalipse, tenho medo. Não leio não, tenho um pavor de ler o livro de Apocalipse. Mas o livro de Apocalipse não foi feito para isso, irmãos. O livro de Apocalipse o livro de Apocalipse não foi escrito para pôr medo em você. Muito pelo contrário. O livro de Apocalipse foi escrito para nos dar esperança. Porque essa foi a intenção daqueles que receberam o livro do Apocalipse. Quem recebeu o livro do Apocalipse, irmãos? As 7 igrejas da Ásia. Se você olhar lá nos primeiros capítulos, você vai ver que Cristo fala, chama João e fala, escreve aí. Manda esse livro para 7 igrejas da Ásia. Por que ele faz isso, irmãos? Porque eles estavam sendo perseguidos, estavam sendo mortos por causa da palavra. Você vê isso nas cartas mesmo. Cristo falando isso. Que eles estavam sendo mortos, estavam sendo perseguidos, torturados por causa de Jesus Cristo, por causa da palavra. Aí Jesus manda João escrever o livro de Apocalipse, para dar esperança a eles. Olha, não fiquem tristes. Olha, não fiquem com medo, porque há esperança para vocês. Olha o que está reservado para vocês, quando vocês partir desse mundo, seja pagando pela sua própria vida, ou seja, pela volta de Jesus. Olha o que está reservado para você. O grande propósito do livro de Apocalipse é levar esperança para as pessoas. Só fica apavorado, irmãos, lendo o livro de Apocalipse, se você não conseguir se enxergar nesse texto que está aqui. Se você não consegue se enxergar nele. Se no seu coração você fala, olha, não sei não, hein. Se Jesus voltar, não sei não, hein. Se você é desses, irmãos, se conserte com o Senhor. Leia o livro de Apocalipse para que você tenha esperança e que você deseje a volta do Senhor Jesus Cristo. Porque esse é o propósito do livro de Apocalipse. É como, irmãos, o mundo hoje, sabe como o mundo está hoje? É como umas pessoas que estão brincando na praia. E de repente, o salva-vidas olhando para o mar, vê uma onda enorme se formando. Uma onda enorme, nunca vista. E ele então começa a gritar para as pessoas, olha, correm. Olha a onda que está se formando. Correm, saiam daí. E as pessoas não dão a mínima para os salva-vidas. Continuam a brincar na praia, continuam a fazer os seus afazeres. Não conseguem perceber a onda se aproximando. E é isso, irmãos, que eu estou fazendo com vocês aqui. Eu quero que vocês olhem para o mar, vejam a onda se aproximando, vejam que tudo está... Olha o cenário mundial, assista um dia de jornal, e você vai ver que Jesus está voltando. Todos os dias, nos telejornais, as pessoas que apresentam o jornal estão gritando para vocês, dizendo, Jesus está voltando, Jesus está voltando. E nós estamos brincando na praia, não esperando, não vendo, olhando para o mar e ver a onda se aproximando. Jesus está voltando, irmãos. Jesus está voltando. E o que você está fazendo?
Você está preparado? Você está esperando a volta de Jesus? A noiva deve estar pronta, esperando pelo noivo. Olha o versículo 8. No final do versículo 7 fala: pois chegou a hora do casamento do cordeiro, e a sua noiva já se aprontou para revestir-se. Foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. A noiva deve estar pronta, esperando pelo cordeiro, irmãos. Enquanto essas coisas estão acontecendo aqui, enquanto nós estamos aqui, alegre, recebendo as vestes celestiais do Senhor, enquanto nós estamos aqui, celebrando as bodas do Cordeiro, onde Jesus voltará a tomar do fruto da vide, e Ele mesmo vai no ato, eu acredito que nós vamos ter uma ceia, como nós fazemos aqui, irmãos, todos os meses, nós vamos ter uma ceia como essa nos céus, onde o próprio Senhor Jesus pegará o fruto da vide e falar assim: olha, toma minha noiva, das próprias mãos dele, nós receberemos. Enquanto todas essas coisas estão acontecendo, o mundo estará um caos, irmãos, porque a ira do Cordeiro estará sendo derramada sobre o mundo. Enquanto nós estaremos no céu celebrando, o mundo estará pagando um preço terrível por ter rejeitado o Senhor Jesus. A ira de Deus será derramada sobre esse mundo. E nós percebemos isso através das trombetas que serão tocadas e das taças que serão derramadas sobre esse mundo. O mundo estará um caos, em guerra, em sangue, banhado em sangue. Mas devemos ter esperança, irmãos, de que nós estaremos com Cristo aqui. Se você ler o capítulo 19 de Apocalipse, você vai ver que 2 banquetes são oferecidos. No primeiro, receberemos o Senhor Jesus. Estaremos com o segundo banquete, irmãos. Olha, no primeiro banquete estarão participando aqueles que por causa da carne e do sangue de Jesus foi dado o direito de estar com Cristo. Mas no capítulo 19 de Apocalipse também fala de um outro banquete. Você sabe qual banquete vai ser? Quando for dito: preparem aves dos céus, preparem-se aves dos céus, porque também chegou a hora do banquete. Mas a carne que será oferecida nesse banquete será a carne dos próprios seres humanos, que estarão recebendo sobre eles a ira justa de Deus sobre as suas vidas. 2 banquetes há no livro de Apocalipse. Irmãos, eu quero estar no primeiro, com Cristo nos céus. Eu quero estar lá, irmãos, porque o que é reservado para as pessoas que estiverem aqui na terra vai ser algo terrível, terrível de se ver. Por isso que o livro de Apocalipse é um livro que nos dá esperança, irmãos. Olha que interessante. Volte lá no primeiro capítulo do livro de Apocalipse. Olha os primeiros versículos. Como começa o livro de Apocalipse. Você achou? Olha o que diz. Revelação de Jesus que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o anjo para torná-lo conhecido ao seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu, isto é,
a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardem o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Está vendo, irmãos? João não está falando aqui que essas palavras foram dadas para fazer você sentir medo ou ter pavor das coisas, mas não. Fala, feliz aquele que lê as palavras desta profecia, desse livro de Apocalipse, a revelação do Senhor. Felizes são aqueles que ouvem, que lê, olha que interessante, que lê as palavras dessas profecias, aqueles que ouvem e aqueles que guardam essas palavras. Porque nessas palavras que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Estamos, irmãos, próximos da volta do Senhor Jesus. Estamos próximos. Não brinque, irmãos. Não brinque com isso. O tempo está próximo. Jesus estará, num piscar de olhos, voltando nas nuvens dos céus. Um piscar de olhos. A Bíblia fala que é um abrir e fechar de olhos, uma piscada que você nem consegue cronometrar o tempo de uma quando você pisca. É assim que o Senhor Jesus voltará. Jesus mesmo disse, fala assim, olha, esse dia será como no tempo de Noé. As pessoas não estarão preocupadas com isso. Estarão festejando, casando, fazendo outras coisas. Irmãos, Jesus falou muito mais muito mais profecia na Bíblia da volta de Jesus do que da vinda de Jesus. Muito mais profecias falando que Jesus vai voltar do que profecias do Antigo Testamento dizendo que Jesus viria para esse mundo. Porque o negócio é sério, irmãos. Porque é uma verdade que Cristo vai voltar. E Ele vai voltar. O apóstolo Paulo, no final da sua vida, lá em 2 Timóteo 4,8, ele diz assim, agora está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Que tremendo isso, né, irmãos? Agora me está reservada a coroa da justiça. Olha a certeza que Paulo tinha. Que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim. Claro, o apóstolo Paulo não podia ser egoísta, irmãos, que eu também quero receber isso. E ele dizia, não somente a mim. Por quê? Porque eu também vou estar lá. Irmão Oswaldo, irmão Jorge também vai estar lá. E ele diz, não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Que maravilha, irmãos, ter essa certeza no nosso coração, de que Cristo irá voltar, que Cristo estará, e quando Ele voltar, irmãos, a Bíblia fala que Ele vai nos levar a um lugar, aonde não vai ter choro, aonde não vai ter lamento, aonde não vai ter tristeza, aonde não vai ter morte, aonde não vai ter doença, aonde não vai ter nada de ruim, não vai ter noite, não vai ter escuridão, não vai ter trevas, o diabo não vai estar lá, os demônios não vão estar lá, irmãos. É isso que Deus espera por nós. A palavra fala que os ouvidos não ouviram, os olhos não viram, ainda não chegou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ame a volta do Senhor, ame, deseje isso, deseje que o Senhor volte, deseje estar no céu com Cristo.
Deseje ir para o céu, que a sua vida gire em torno disso, que as suas atitudes girem em torno disso. Eu termino essa pregação, irmãos, essa mensagem, citando o texto de Amós, capítulo 4, versículo 12, quando ele diz ao povo de Israel: prepare-se para ir com o seu Deus, ó Israel. Prepare-se para encontrar-se com o seu Deus, ó Israel. Coloque Israel aqui pela igreja, irmãos. Prepare-se para encontrar com o seu Deus, ó igreja. Prepare-se para encontrar com o seu Deus. Prepare-se para encontrar com o seu Deus. Prepare-se para encontrar-se com o seu Deus. Ele vai voltar, irmãos. Ele vai vir. E a sua vinda está bem próxima. Talvez, irmãos, não estou aqui desejando o mal de ninguém. Talvez você não termine essa semana, esse ano hoje. Jesus pode não voltar hoje, mas pode voltar para você, nessa semana, nesses dias próximos. Jesus pode voltar para você, irmãos. E se você olhar os noticiários, você vê que a morte não está mais escolhendo os mais velhos. A morte está escolhendo, a morte não faz escolhas, irmãos. Ela leva os mais velhos, os mais novos, os jovens, crianças. A morte não tem piedade, irmãos. Por isso que eu falo nessa mensagem. Por isso que eu termino essa mensagem dizendo: esteja preparado para a volta do Senhor. Amém? Curva a sua cabeça, vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, diante do Senhor, ó Pai, eu coloco esses irmãos que estão aqui, ó Deus. Senhor, o Senhor sabe, ó Pai, que tem irmãos que está sentado nesse banco, ó Deus, que nessa hora está pensando que eu não estou preparado para a volta do Senhor Jesus. O Senhor conhece o coração, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, dê certeza aos nossos corações, ó Pai. Senhor, que o Teu Espírito Santo, ó Deus, venha atuar nas nossas vidas, ó Pai, para que nós venhamos a desejar estar com o Senhor, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, dê forças, ó Pai, para aqueles corações que estão aqui nessa noite, ó Deus, que olhando para si mesmo, refletindo, chegaram à conclusão, ó Pai, que não estão preparados para a sua volta, Senhor. Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, peço pelas essas vidas, ó Deus, não somente para aquelas que estão aqui dentro, mas aquelas que estão lá fora também, ó Deus, perdidas, não conseguem enxergar a onda se aproximando, ó Deus, não conseguem enxergar, ó Pai, que esse mundo está caminhando para o caos, não conseguem, ó Pai, viver as suas vidas, ó Deus, esperando o soar da trombeta, aonde o Senhor virá e buscar a Tua igreja, a Tua noiva. Ah, Senhor Jesus, eu desejo a Tua volta, ó Pai, que esta igreja, ó Deus, deseje que o Senhor volte, ó Pai, que todos os dias, ó Deus, nós possamos dizer isso: Maranata, ora vem, Senhor Jesus Cristo. Volta, Jesus, volta, Senhor, que nós estamos esperando. A Igreja Batista de Jardim São Jorge está esperando a sua volta, Senhor. Ansiosamente desejamos estar com o Senhor, ó Pai, na sua glória, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Queria chamar os irmãos do louvor que viessem aqui na frente. Quero desejar a todos, irmãos, uma boa semana. Que o Senhor Jesus te abençoe. Que o Senhor Jesus te guarde.
que o Senhor Jesus esteja com você durante toda essa semana e que você esteja aqui no sábado para cultuar a Deus conosco.